Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje a gente conversa com o professor Gesinaldo Ataíde Cândido. Ele é professor titular em Administração Geral da Universidade Federal de Campina Grande e professor permanente também nos programas de pós-graduação em Administração pela Universidade Federal da Paraíba, em Recursos Naturais também pela Universidade Federal de Campina Grande e também professor permanente do mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central. E a gente vai conversar um pouco com ele agora sobre esse mestrado, sobre a aula desse semestre, desse ano. Professor, seja bem-vindo em primeiro lugar ao programa Educação em Pauta. É bom tê-lo aqui em Natal, e parabenizar pelo mestrado profissional, essa via de mão dupla, um programa interinstitucional, Como é que está aí essas aulas, como é que foi essa abertura, professor? Seja bem-vindo. Ok, Bruno, muito obrigado pelo convite aí para participar do programa que você conduz, E, antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre esse mestrado profissional, que ele está na segunda turma, Estamos professor? na segunda turma, mas assim, o histórico desse mestrado é o seguinte: houve um convênio, uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Universidade Federal de Campina Grande com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, a partir de um edital específico da CAPES, que é o órgão que fomenta a pós-graduação no Brasil, através da realização de um doutorado interinstitucional. Então, nós selecionamos... Eles chamam de Inter, De Inter, isso. Doutorado. Foram selecionados 10 pessoas, foram selecionadas, todas essas 10 pessoas docentes aqui do IFRN, e foi uma experiência muito exitosa, Nós tivemos a conclusão dessas 10 teses, nós tivemos vários artigos publicados em periódicos especializados, nós tivemos vários artigos apresentados em eventos científicos, nós tivemos publicações específicas, nós temos 2 livros técnicos publicados, um já está publicado, o outro está saindo agora, e um dos produtos que são cobrados pela CAPES na realização de um DINTER é a proposição de um mestrado pela instituição que recebeu, que foi receptora daquele doutorado, no caso o IFRN. E aí é quando foi encaminhada uma proposta desse mestrado para a CAPES, e ele foi aprovado no ano de 2014, e nós fizemos uma primeira seleção no ano de 2015. Então a primeira turma ela iniciou em 2015, os discentes já qualificaram seus projetos e nós acabamos de fazer a seleção da segunda turma desse mestrado profissional. E aí eu estive aqui, estou aqui no IFRN exatamente para fazer a abertura dessa segunda turma com uma palestra e depois ministrando parte da primeira disciplina que é oferecida nesse mestrado. Em 2015, ano passado, eu estive aqui também, houve também uma palestra de abertura da primeira turma, o professor Pedro Vieira de Azevedo, que é um professor, era o coordenador do programa de pós-graduação em recursos naturais, Ele foi o responsável por... São quantos alunos hoje, Já juntando a primeira turma do ano passado e essa segunda turma agora que ingressaram? Isso, então, em média são selecionados 10 alunos, foram selecionados entre 10 e 12 alunos ano passado, esse ano algo em torno de, acho que 12 alunos foram selecionados, então são algo em torno de 24, 25 alunos, e essa seleção, esses editais, eles são editais constantes, são periódicos a cada ano. Geralmente essa seleção ocorre na passagem do primeiro para o segundo semestre de cada ano. Esse mestrado aqui na instituição, ela é coordenada pelo professor Valdenildo Pedro da Silva, que também foi o coordenador acadêmico desse DINTER. Nós tínhamos na época, quando da realização do DINTER, um coordenador acadêmico, que era eu, e nós tínhamos um coordenador
administrativo, que era o professor Valdenildo. Em função do perfil do professor Valdenildo, ele acabou sendo indicado, né, indicado para atuar como coordenador desse mestrado. Né? Esse mestrado ele conta também com a participação de 3 professores da instituição promotora. Né? Nós temos que ter no mínimo um grupo de 8 professores como professores permanentes nesse programa. Então nós temos 5 professores do IFRN, 3 professores da UFCG. E a expectativa é que, numa perspectiva temporal, professores que tenham a titulação em termos de doutorado e que tenham as condições para atuarem como professores permanentes, logo naturalmente eles vão substituir esses professores permanentes de outras instituições. E aí o programa ele caminha com as próprias pernas, e a expectativa particularmente que eu tenho é que, dado o perfil e dado o potencial desse grupo, que nós possamos estar, quem sabe, transformando esse mestrado profissional, né, num programa de pós-graduação, onde nós possamos ter a pós-graduação lato sensu, com as especializações, que nós possamos ter o mestrado profissional, que nós possamos ter o mestrado acadêmico e que nós possamos ter também o doutorado. Né, o doutorado. Então isso tem um tempo de estudo, pesquisa, a CAPES ela regulamenta algum período temporal, nível de publicação para que possa ser criado um programa? Sim, existe, na verdade, uma série de exigências, tanto no ingresso de docentes como professores permanentes, né, exige uma série de exigências em termos de publicação em periódico, projetos aprovados pelos órgãos de fomento, quantidade de dissertações concluídas, né? Então existem alguns critérios nesse sentido. Na medida que você vai agregando novos professores como permanentes e dada a diversidade no perfil desses docentes, você tem a possibilidade de aumentar a quantidade de linhas de pesquisa. Em aumentando essas linhas de pesquisa, você pode estar transformando um mestrado profissional, que é o nosso caso aqui no IFRN, também você inclui a questão do mestrado acadêmico e você pode propor também a questão do doutorado. A nossa expectativa é porque também nós sabemos que existe um conjunto de docentes aqui do IFRN que estão em processo de capacitação em nível de doutorado e, naturalmente, essas pessoas vão estar atuando como pesquisadores e, naturalmente, viriam atuar como professores permanentes nos programas de pós-graduação já existentes, além da possibilidade da criação de novos programas aqui no IFRN. Professor, o DINTA ele teve a característica, como quem está na pós-graduação, o professor conhece, né? Sim. Ou seja, foram os professores daqui que foram formados, não é isso? No doutorado. Já o mestrado profissional tem uma diversidade de alunos, né? Eu queria que o senhor pudesse também apresentar, dentro desses alunos, que tipo de público-alvo a gente tem aí, como atmosfera, que podemos citar? Pois bem, no mestrado profissional, como o próprio nome diz, né, a intenção é de que o público-alvo sejam de pessoas que tenham algum tipo de vínculo com algumas organizações, com algumas instituições que tratem direto ou indiretamente com a questão dos recursos naturais. Né? Mas o processo é o processo via edital. É uma seleção. Pode ser um aluno que acabou de se formar em algum curso, ecologia, o próprio recurso natural. Isso. Então, hoje, o perfil hoje do grupo de mestrandos nesse mestrado profissional, nós temos pessoas que têm vínculo com instituições, com empresas, e nós temos pessoas que não têm esse vínculo, que acabaram de concluir uma graduação. Né? É claro que para a sociedade, né, certamente é mais adequado que essa pessoa tenha esse vínculo e que a realização desse mestrado seja contributivo para aquela organização em que ele atue. Por exemplo, eu tenho um doutorando aqui nesse mestrado que trabalha com um conceito chamado sustentabilidade energética, que é funcionário da CHESF, que é um órgão importante na questão principalmente na
distribuição de energia. Então, nós temos outros exemplos, eu coloquei só esse aqui. E é importante também porque eles vão fazer pesquisas com objeto do trabalho. Exatamente, né? Vão fazer a sua pesquisa vinculado a interesse e a necessidade que a sua organização, a organização que ele tem aquele vínculo, né, tenha esse interesse. Então você resolve problemas, potenciais problemas que estas organizações, que esta empresa em que ele atue possa ter. Outra coisa fundamental e até em conversas com colegas, ao buscar um programa de pós-graduação, é interessante que a gente ache um programa que vai estudar um objeto, uma área específica, né? E aí o nome do mestrado profissional é em uso sustentável de recursos naturais, né? Por que especificamente essa terminologia uso sustentável? A gente sabe que é um tema bastante significativo para a área, mas poderia ser programa de pós-graduação em recursos naturais, um pouco mais aberto. Por que essa escolha, então, de usar especificamente esse foco? Pois bem, Bruno, na verdade, essa foi um dos pontos mais polêmicos aqui na nossa aula inaugural, na nossa palestra na aula inaugural. Pelo seguinte, nós sabemos que as questões relacionadas ao meio ambiente e as questões relacionadas aos recursos naturais, de um modo geral, ele é eminentemente antropocêntrico. É o ser humano como centro de todos os encaminhamentos possíveis, inclusive no que se refere à ciência e à tecnologia. Pois bem, eu acho que se trabalhar com gestão de recursos naturais, ele mostra claramente pela própria nomenclatura a grande pretensão de gerenciar recursos naturais. Grande pergunta, como é que se gerencia água? Como é que gerencia clima? Como é que se gerencia energia? E passa um pouco também essa ideia do ser humano como centro do universo, né, que domina a natureza, né? Porque é exatamente isso. Você tem os sistemas naturais naturalmente colocam em prática, funcionam da forma equilibrada a questão da sustentabilidade, da resiliência e da vulnerabilidade. Os sistemas naturais. Os sistemas sociais deveriam ser assim também. Mas isso não ocorre. E o pior... O natural se autorregula, né? Isso. E o pior, os sistemas sociais, cujo foco é eminentemente antropocêntrico, ele passa a dominar os sistemas naturais. E essa é a grande complexidade que nós temos hoje. Numa perspectiva de ordem temporal, os sistemas sociais até controlavam os sistemas naturais, e a capacidade de maior sustentabilidade, de maior resiliência, e a questão da vulnerabilidade nos sistemas naturais, ele conseguia resolver esse problema. O problema é que a partir do século XVIII, e em especial a partir da segunda metade do século XX, o ser humano, nesse viés antropocêntrico, simplesmente perdeu a capacidade de controlar esses sistemas naturais. Então é tudo o que está acontecendo. A gente vai precisar fazer um intervalo, mas a gente volta a conversar sobre esse tema bastante importante, né, para a gente fazer essa ligação. E você de casa não sai daí, já a gente volta conversando sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Até lá! Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal.
No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos do intervalo e eu continuo a conversar com o professor Gesinaldo Ataíde Cândido. Ele é professor titular de Administração da Universidade Federal de Campina Grande e também dos programas de pós-graduação na Universidade Federal da Paraíba, Recursos Naturais em Campina Grande, também na Universidade Federal, e um dos professores do mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais aqui no Instituto Federal. Professor, nós estávamos conversando no final do primeiro bloco, e é a pergunta para problematizar essa ideia, né? Entre o sistema social e o sistema natural. O início do problema até de compreensão, até a realização, manutenção e uso da economia, é que parece que o homem, dentro desse sistema social, ele não está dentro do sistema natural, né? Mas o homem é natureza também, né? Ou seja, como dizia o Edgar Morin, 100% natureza, 100% cultura ao mesmo tempo. Parte daí essa problemática, professor, que a gente não consegue cuidar, ou então usar a natureza como se a gente fizesse parte dela? Pois bem, Bruno, na verdade essa visão extremada, essa visão antropocêntrica extremada, levou àquilo que você está colocando, que é um absurdo. Uhum. O ser humano, ele compõe esse sistema natural. Né? Naturalmente, esse ser humano tem uma participação efetiva, né, nesse estado de equilíbrio entre aqueles três grandes conceitos. Agora, você cria um sistema social que é predominante, né, num viés econômico, e esse econômico é capaz agora de controlar e utilizar da forma que for mais adequada os diversos tipos de recursos naturais. Então você imagina tudo que você possa estar trabalhando em termos de produção, produto industrial, por exemplo, você tem a utilização de forma intensa dos diversos tipos de recursos naturais. O problema é que no século XX, a partir da segunda metade, né, há um descontrole pleno, né, do sistema social em relação ao sistema natural. E aí começam a aparecer uma série de alguns outros conceitos, algumas outras abordagens, na tentativa de entender essa relação separada e essa tentativa de juntar essas duas coisas. Uma dessas ferramentas, né, é um novo conceito de desenvolvimento, saindo do viés econômico e incorporando uma série de outras dimensões, além da questão de ordem econômica, sem que o econômico seja o prioritário, né? E a outra é um resgate do conceito de sustentabilidade. Na prática, né, o que seria a sustentabilidade? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, o uso dos recursos para que não se esgote para sociedades futuras. Mas a pergunta que eu faço, por quê? Porque a gente coloca o desenvolvimento sustentável, né? Aí vem o que é sustentabilidade dentro do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, a gente vai para a economia. E aí, hoje em dia, a gente vê a criação de um marketing verde, ou seja, todas as empresas agora têm um selo que são sustentáveis e com isso cria o vínculo com o cliente, fideliza esse cliente. Afinal de contas, o que é sustentabilidade e como é que ela existe na prática, né? Pois bem, esse na verdade é o grande problema, como conceituar dois fenômenos extremamente complexos, desenvolvimento e sustentabilidade. E o desafio é maior ainda, como definir desenvolvimento sustentável? Eu acho muito arriscado, eu acho muito pretensioso alguém querer definir o que seja desenvolvimento sustentável, mas você vai encontrar algumas definições. Vou colocar talvez a definição que seja mais clássica de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das atuais gerações sem afetar as necessidades das futuras gerações. É um relatório, é uma definição de um relatório
né? O relatório Brundtland, criado por uma primeira-ministra de um país desenvolvido na Europa. Pois bem, essa definição ela comete um erro gravíssimo que as pessoas não percebem. Ela é datada de quando? Dos anos 80, Dos anos 80. Início dos anos 80. Então ele diz basicamente o seguinte, ele fala do desenvolvimento sustentável pensando no presente e no futuro. E esquece o passado. Se trabalhar a questão do desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, você precisaria ter umas certas mudanças, inclusive na forma de se trabalhar a ciência, o conhecimento e a tecnologia. Por quê? O tipo de conhecimento, o tipo de ciência que é praticado, ele é único. A ciência o que é ciência é aquilo que pode ser comprovadamente, que pode ser comprovado em termos científico, utilizando uma série de princípios básicos ali, o chamado discurso do método, né? E utiliza um determinado tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. Só que existem outros tipos de conhecimento. O conhecimento místico, o conhecimento religioso, Os saberes tradicionais. os saberes tradicionais, o conhecimento baseado na intuição e na sensibilidade e no perfil que algumas pessoas têm. O senso comum que às vezes acha que não é conhecimento, mas de certa maneira De pode ser certa comprovado forma, e elaborado. Pode ser comprovado e ele pode ser, inclusive, utilizado para se trabalhar com a intuição e com a sensibilidade. Pois bem, na verdade, os sistemas de indicadores de sustentabilidade, enquanto ferramenta para avaliar o desenvolvimento sustentável, de alguma forma ele acaba não considerando essas outras formas de conhecimento. Quando se trabalha com um conjunto de dimensões, com um conjunto de indicadores, né? E que o grande risco, né? O grande risco e o grande erro que se comete é simplesmente utilizar essas dimensões, esses indicadores, conceituando, definindo-os, criando critérios e parâmetros de avaliação. Né? Professor, esses indicadores, a pergunta que eu faço, tem até, eu acho que quem está em casa pode lembrar um pouco, assistiu, foge um pouco, mas depois eu volto. A questão da abertura das Olimpíadas, não sei se o senhor teve a oportunidade. Teve todo um apelo aos recursos naturais, né? Essa consciência. Em determinado momento mostrou a imagem do globo, do planeta, né? A questão do aquecimento global. E aí quando a gente consegue ver, a gente viu que a poluição vem do norte geográfico mesmo, né? Como é que uma problematização sobre esse tema? Como é que os países do norte, os europeus, os Estados Unidos, visam tanto essa questão da sustentabilidade, né? Se são eles os que mais poluem? Né? Se discute muito, a Amazônia é o pulmão do universo, é o pulmão do mundo, mas lá eles têm que cuidar, aqui a gente tem que produzir industrialmente. Como é que fica essa questão dos indicadores? Existe um indicador diferente para os países mais desenvolvidos, o eixo norte e o eixo sul? Como é que fica isso? Pois bem, Bruno, veja o que acontece em relação à questão das dimensões e dos indicadores de sustentabilidade. De uma forma geral, essas dimensões, esses indicadores, eles são criados genericamente, com as suas definições e com os seus critérios e parâmetros de avaliação. Então, os mesmos indicadores que serviriam para um país da América, né, como os Estados Unidos, serviriam como o Brasil. Serviriam. No entanto, esse é o grande desafio do pesquisador que trabalha com desenvolvimento sustentável e com sistemas de indicadores de sustentabilidade. A partir dos modelos genéricos de indicadores de sustentabilidade, se fazer a escolha dos indicadores que são mais específicos para a realidade de cada um desses países e, principalmente, com a percepção que cada um dos atores sociais daquele país possam ter. Então, você precisaria ter a aplicação de sistemas de indicadores de sustentabilidade que fosse o mais democrático e participativo possível, respeitando as diversas formas de percepção e entendimento que as pessoas poderiam ter acerca dos indicadores que foram colocados genericamente
e a possibilidade da inclusão de novos indicadores que sejam mais específicos das características daquele espaço territorial, né, daquela atividade econômica, daquela empresa. Professor, por parte das nações, né, o uso sustentável dos recursos naturais, o que os países podem fazer, né, e aí no nível mais restrito, o que é uma responsabilidade nossa, né, que eu acho importante fazer esse apelo também. O cidadão que tem sua casa, tem o seu veículo, usa os recursos naturais direta ou indiretamente, o que é papel da instituição, do Estado e o que é papel do indivíduo? Não está separado, mas o que a gente pode fazer essa ligação, né, sistêmica, sabendo cada um o seu papel? Pois bem, então eu vou tentar falar como pesquisador e vou tentar falar como cidadão. Como pesquisador, o primeiro cuidado que o pesquisador precisa ter é ser cético em relação aos sistemas de indicadores de sustentabilidade. Né? Segundo, é que ele tente fazer a aplicação desses sistemas de forma mais democrática e participativa possível. Né? Então, saiba que o que você está trabalhando tem muitas limitações, dada a complexidade, né, de uma realidade que é extremamente difícil e complicada. É um índice de uma complexidade muito maior. Muito maior. Então, os conceitos, abordagens e modelos, de um modo geral, são muito frágeis para explicar um fenômeno que é tão complexo quanto a sustentabilidade, quanto o desenvolvimento, quanto o desenvolvimento sustentável. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, como cidadão, é o seguinte, e aí você me pergunta o papel das instituições. Alguns autores colocam de que as mudanças elas não vão estar ocorrendo do coletivo para o individual. Ela vai estar ocorrendo exatamente no oposto, do individual para o coletivo. Então nós podemos imaginar que num viés do coletivo para o individual, as instituições, em especial as instituições públicas, teriam um papel preponderante no que se refere inicialmente à educação, mudando uma forma de educação que se trabalhe ao mesmo tempo conteúdo e a incorporação dos conceitos de cidadania, a priorização da questão de ordem coletiva. Isso passaria pela educação e aí o coletivo seria capaz de modificar o indivíduo. E aí o individual tem as práticas, né? Pois bem, então essas práticas quais são? Pois bem, a grande questão do indivíduo seria ele ter essa mudança a partir da incorporação de maior consciência, não só na questão de ordem ambiental, né? Mas é a consciência acerca da importância do coletivo. Você sair de um viés mais individualista, você sair de um viés de maior incorporação dessa relação de produção e consumo, que para o indivíduo surge um fenômeno aí chamado consumerismo, né? Então ter alguns cuidados em relação a isso, mas em especial a priorização do coletivo em relação ao indivíduo. E aí o papel da educação ela é fundamental. Professor, a gente já está com o tempo esgotado, né? Queria agradecer a participação do senhor e rapidinho eu faço convite para que você possa nos acompanhar nas redes sociais, lembrando que o programa Educação em Pauta é exibido todos os sábados às 10 horas da manhã aqui pela TV Câmara, com representação também aos domingos no mesmo horário. A gente se vê na próxima semana. Até lá!